Aí, pessoal, essa é a segunda aula dessa semana, tá? Só lembrando que essa parte da matéria, que é a semelhança de triângulos, é uma coisa muito importante para o Enem, tá joia? Então vamos dar continuidade nessa aula, tá? Então, o que vai ser a semelhança de triângulos, tá? Tá aí, ó. Semelhança de triângulos existe quando temos dois triângulos com todos os ângulos de mesma medida e os lados dos triângulos são proporcionais. Como assim? Se a gente tiver dois triângulos, por exemplo, eles têm os ângulos com a mesma medida, só que os lados são proporcionais. Por exemplo, esse vale x, esse vale 3x. Esse aqui vale y, esse aqui vai valer 3y. Esse aqui vale z, esse aqui vai valer 3z, tá? Então os lados são proporcionais, mas os ângulos continuam tendo a mesma medida. Tá joia? Olha lá. Deixa eu só apagar aqui para não... É isso. Os lados correspondentes devem possuir a mesma constante de proporcionalidade, que foi isso que eu mostrei para vocês, né? Porque, por exemplo, se eu tenho os dois triângulos aqui, vamos supor x, y e z, e eu tenho outro aqui, esse aqui é 3x, esse aqui é 3z, mas esse aqui, por exemplo, é 4y, tá? Não segue a mesma constante de proporcionalidade, tá vendo? Porque esse lado aqui ele foi multiplicado por 3, esse lado aqui multiplicado por 3, só que esse lado multiplicado por 4, por exemplo. Então a gente não segue a mesma constante de proporcionalidade, tá? Então a gente tem que permanecer com essa constante para ser semelhança, tá? E existem três casos para verificar uma semelhança entre dois triângulos. A gente vai estudar esses três casos, mas vocês vão ver que na prática vocês nem vão olhar muito para isso, porque vocês vão bater o olho e vão ver que é semelhante de triângulos, tá joia? Então vamos lá. O primeiro caso é o AA, é o ângulo-ângulo, quando temos dois ângulos correspondentes congruentes, tá? Então a gente tem dois ângulos correspondentes congruentes. Por que só precisa de dois ângulos? Porque, por exemplo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, certo? Então, se a gente sabe que dois ângulos são congruentes, a gente sabe que o terceiro também vai ser, porque a soma dos ângulos internos nunca vai mudar. Tá joia? E, por exemplo, obviamente eu não posso mudar o valor do meu ângulo aqui, porque se mudar ele vai ficar mais aberto, certo? E aí vai deixar de... desculpa. Ele vai deixar de ser semelhante, tá? Porque a gente tem que seguir a nossa constante de proporcionalidade. Por exemplo, se esse aqui vale x, faltou a perninha aqui. Esse vale 3x. E assim por diante. Se esse aqui vale 10, esse aqui tem que valer 30, certo? E se esse aqui vale 8, esse aqui tem que valer 24, tá? Peraí, deixa eu só apagar esse outro aqui. Isso. Esse aqui tem que valer 24, tá vendo? Porque, por exemplo, se ele valer, por exemplo, 32, não vai seguir essa constante proporcionalidade nossa, tá joia? Então isso aqui é muito importante. Então, o nosso segundo caso, é isso, é o LLL, tá? Que é o lado do lado do lado. E se a gente lembrar dos casos que a gente viu de congruência, a gente viu que tinha um caso de congruência também que era lado do lado do lado, tá? Só que naquela os três lados tinham que ser congruentes, e nesse caso os três lados dos dois triângulos têm que ter lados proporcionais, tá? Então aí a gente tem um exemplo, tá? Esses são dois triângulos proporcionais, tá? Porque, por exemplo, se a gente pegar o lado AB, fazer, por exemplo, 20 dividido por 5, dá 4, certo? Se a gente pegar o lado AC, fazer 44 dividido por 11, dá 4, certo? E se a gente pegar um terceiro lado, 32 dividido por 8 é igual a 4, certo? Então o que quer dizer? Os dois triângulos são proporcionais, tá? Uma constante de proporcionalidade igual a 4. E o terceiro caso, que é o lado LAL, que é o lado ângulo-lado, que é quando dois triângulos possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruentes, tá? Então aí a gente tem um exemplo. A gente tem dois lados proporcionais, que é o lado AB e o lado BC. Aqui ele valia 7, aqui ele vale 28, aqui ele valia 10 e aqui ele vale 40, tá? E o ângulo aqui é o mesmo, tá vendo? Então nesse caso
eles são proporcionais. E o que a gente mais vai ver no exercício, geralmente vai ser nesse caso aqui, tá? Que a gente vai ter dois lados e o ângulo entre eles vai ser proporcionais, ou o primeiro caso aqui, tá? Que a gente vai ter dois ângulos, tá joia? Então, pessoal, uma coisa importante na semelhança de triângulos é o teorema fundamental, tá joia? E o que ele diz? Se uma reta traçada for paralela a um dos lados do triângulo e ela interceptar os outros dois lados, então os dois triângulos formados serão semelhantes. Então eu vou mostrar na forma de figura para vocês. Imagina o triângulo ABC, tá joia? Ele tem um ângulo alfa aqui, um outro ângulo beta aqui, e vamos supor que a gente tem um ângulo θ aqui, tá? Mas o θ é irrelevante, certo? E aí eu vou traçar uma reta que ela é paralela ao lado BC, tá joia? Só que o que acontece quando a gente traça essa reta? A gente vai observar que esse ângulo formado aqui é o mesmo ângulo que esse de baixo aqui da base, tá? Então esses dois ângulos eles são congruentes e esses dois ângulos também são congruentes, tá? E aí a gente entra naquele primeiro caso de semelhança, tá? Que é o primeiro caso é o caso AA, que é o ângulo-ângulo. Aqui a gente tem dois ângulos congruentes e aqui a gente tem dois ângulos congruentes. Logo, esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então, o triângulo ABC, vou pôr um triângulo aqui, ele é congruente, ele é proporcional ao triângulo ADE, certo? E em muitos exercícios a gente vai encontrar isso aqui, tá joia? Porque o exercício mais gosta de cobrar é quando, por exemplo, vai ter sombra, tá? No caso vai ter um sol irradiando e vai produzir uma sombra. Ou, por exemplo, uma rampa. A gente vai ter uma rampa e uma pessoa vai começar a subir até um certo ponto, vai falar a altura que ela subiu, e aí a gente vai ter que calcular quanto que resta para ela subir, ou qual que é o comprimento da rampa, e etc. Tá joia? Então, a nossa próxima aula vai ser resolução de exercícios, tá? Eu vou resolver 3 exercícios com vocês, certo? E depois tem uma lista de exercícios propostos com mais 5 exercícios, tá? Mas, por exemplo, vocês podem fazer os exercícios propostos, tentar fazer os exercícios que a gente fizer na resolução e procurar mais exercícios, tá joia? Então, vamos começar agora na resolução de exercícios. Eu vou parar essa aula e vou começar, tá joia? A próxima, mesmo que esteja no mesmo slide, o próximo exercício está aí, mas para a gente conseguir quebrar a aula e fazer 3 aulas menores, tá joia? Para não ficar muito cansativo.